Acelera mundo, colocando sempre a proteção, não esqueça, vem comigo, mais um vídeo do canal Esporte Total, momentos emocionantes, lembrando, nossos links na descrição, também aqui na tela, né, informatudo.com.br/esportes e também nosso canal do YouTube Esporte Total, momentos emocionantes, dia de falar da queda, essa queda do Pecco Bagnaia que tá aí na tela, o que causou essa queda? Eu vou trazer primeiramente as palavras do próprio piloto e depois uma informação técnica que eu encontrei bem interessante do motivo da queda. Quem sabe vai surpreender você. Aí no final do vídeo vai ter a questão técnica do porquê o Pecco caiu. Essa preocupação que já está na cabeça da Ducati. Deixa o like, já se inscreva, acione o sininho, clique em todas as notificações, aquela coisa toda. Se você não perde nada. Compartilhe com seus amigos nossos links, assim o canal cresce e pode trazer mais e mais conteúdo para você. Quanto mais likes, mais engajamento, mais conteúdo chega por aqui. Então, na tela, a nossa vinhetinha. Nossa abertura aí na tela para você. Vamos que vamos então com a informação, pegar aqui o nosso site e trazer essa notícia, que é a notícia da corrida, com certeza, além da vitória, claro, do Alex Rins. Claro que não dá para saber, né? Será que o Rins ia brigar pela vitória se o Pecco não tivesse caído? Essa pergunta fica no ar, não existe uma resposta, mas eu quero seu comentário. Vai comentando aí na descrição o que você acha. Parecia que ia ter briga sim, né? Do Rins com o Pecco Bagnaia se a queda não tivesse acontecido, mas acabou acontecendo. E aí, infelizmente, essa resposta jamais teremos. O que dá para tentar responder aqui é porque o Pecco caiu. Vou pegar aqui a matéria que está no nosso site, que é o informatudo.com.br/esportes. Então vem comigo a partir de agora toda essa informação, já vai interagindo comigo, já vai deixando aí o seu comentário na descrição. Bom, Francesco Bagnaia caiu quando liderava o GP de Austin e por incrível que pareça ele não sabe por que caiu, né? Fica até o fim então, porque primeiro eu vou tratar da opinião do próprio Pecco, que obviamente viu tudo de perto, e depois a questão técnica da telemetria e imagens. David Tardosi não acreditou quando viu na tela e caiu de joelhos e buscou consolo no ombro de um colega quando seu piloto caiu enquanto liderava na 7ª volta das 20 voltas no Circuito das Américas. Sim, a queda foi cedo, né? E dessa vez não houve explosões de raiva no box da Ducati. Em vez das típicas emoções italianas, prevaleceu o puro horror e a terrível calma. Só a queda dele não foi na 7ª, e sim na 8ª volta, né? E há quem diga que Alex Rins chegaria no piloto da Ducati, caso a queda não tivesse acontecido. Já deixei seu comentário sobre essa questão. Inclusive, Rins nem estava pressionando ainda quando a queda aconteceu e Bagnaia foi do céu ao inferno com a vitória na sprint e derrota na corrida principal e que vale mais pontos. E certamente o piloto terá que saber lidar, né, com essa questão, sua cabeça, né, a partir de agora, pois quedas assim podem colocar fora um título que está nas mãos da Ducati, graças à sua moto excelente, mas que parece ter alguns problemas que o próprio piloto não sabe quais são. Vamos então aqui com as palavras do Pecco Bagnaia, tudo que ele falou com relação a isso. Deixa eu colocar a imagem do piloto aí para você. El Pecco, né? O piloto tem uma moto fantástica, como a moto que ele tem, e aí ter que lidar com quedas que nem ele sabe por que caiu, realmente é algo complicado, né? Nosso Pix está aí na tela, se você gosta desse nosso trabalho na divulgação desses esportes menos favorecidos na grande mídia, qualquer valor é bem-vindo. Tem 2 chaves aí que você pode colaborar então com o nosso canal. Deixa eu colocar a imagem inteira aqui para você. Tá aí 2 chaves Pix para você que puder e quiser doar qualquer valor, né, nessa causa, na divulgação desses esportes menos favorecidos na grande mídia. Aqui no site tem a nossa narração da corrida. Ontem eu assisti a corrida novamente, coloquei a nossa narração, claro, né? E o vídeo você acha, acesse aí no Google Full Match Sports, espaço MotoGP. Ali eles colocam um vídeo em inglês, aí você sincroniza com a nossa narração que tá aqui, ó, barbada, né? Aí você revê a prova a hora que você quiser. Tem mais informações também. Nosso canal de futebol, canal geral, cinema e muito mais, nossos produtos e serviços. Bom, vamos falar então do Pecco Bagnaia, o que foi que ele disse após essa queda, meus amigos. Abre aspas, não sei o que aconteceu, fiz 80 ou 100 voltas nesse fim de semana,
Na corrida, quando estava no controle, caí. Estou com raiva, mas não comigo mesmo. Porque estou convencido de que não foi minha culpa. Na Argentina eu estava no limite, com certeza. Mas algo aconteceu aqui. Não estou falando que é pneu frio, grão ou vento. Precisamos entender o que a moto fez. É verdade, nossa moto é a melhor do grid. Mas se eu cair e não sei porquê, não importa. Perdemos 45 pontos em 2 finais de semana de GP, fecha aspas, disse o piloto com o número 1. E ele segue, prefiro ser um 10º de segundo mais lento e entender tudo melhor. Sinto-me invencível, como se pudesse alcançar qualquer coisa. Eu era rápido, sem correr riscos loucos. Eu realmente espero que minha equipe possa me ajudar. O potencial da GP23 é incrível. É a melhor moto que já pilotei. Ainda assim, precisamos entender o que aconteceu nessas corridas. Palavras do Pecco. Dá pra perceber aí que ele não sabe o que aconteceu, né? Mas Bagnaia tem uma suspeita. Ele falou o seguinte, ó, a rigidez do chassis. Ele suspeita que a Ducati não lhe dá sensibilidade suficiente para o pneu dianteiro. Na queda da Argentina, ele admitiu o erro, mas mesmo assim disse o seguinte, abre aspas, tem esse tipo de queda que eu não entendo. Às vezes você cai e não sabe por que caiu. Essas são as quedas mais difíceis de compreender e as mais difíceis de aprender. E com relação a Austin, na corrida de domingo, ele disse que não estava no limite e que tudo estava sob controle, quando a roda dianteira simplesmente escorregou e levou ele pro chão. Esse tipo de queda já aconteceu muito ano passado também, né? A Ducati tinha esse detalhe de escapar muito a questão da roda dianteira, né? Vimos várias quedas, se eu não me engano, no retrasado também, né? Então essa é uma questão bem comum na Ducati, que está voltando a aparecer agora em 2023. O Pecco disse, abre aspas, talvez tenhamos que sacrificar um pouco dessa estabilidade para ter menos filtros, para que eu possa sentir mais claramente o que os pneus estão fazendo. Se eu perder 45 pontos nos últimos 2 finais de semana, algo não está perfeito. No momento tenho sorte de não haver 2 candidatos ao título, mas essa sorte vai acabar. Bagnaia faz alusão aos lesionados Enea Bastianini e Marc Marques, né? E que, apesar das 2 voltas claras na segunda posição geral, está apenas 11 pontos atrás do líder Marco Bezzecchi da Money VR46. E ele encerrou dizendo, abre aspas, já podem me chamar de louco por querer uma moto menos estável, mas eu preciso desse feedback, disse o piloto ducatista. Tá aí o momento da queda, né? Queda que ninguém realmente imaginava que poderia acontecer com o piloto da Ducati, né? Realmente incrível. E agora, isso é o que ele disse, então, são as palavras do Pecco. E o que aconteceu, então? A telemetria, mas principalmente as imagens aéreas, deixaram claro que naquela volta Pecco se encontrava cerca de 30 centímetros mais longe da trajetória ideal. O asfalto menos emborrachado ou o vento fez o resto e a frente cedeu. É fácil recriminar depois, né? Mas corrida é assim mesmo. E afinal, colocar as rodas no mesmo lugar o tempo todo é uma das qualidades que mais se aprecia em uma pilotagem rápida. Além disso, naquela corrida havia um vento norte em torno de 10 nós. E as curvas voltadas para o norte, que são justamente a 2 que ele caiu, a 3, a 4, a 5, a 11 e a 12, tem o asfalto mais frio. Um detalhe que na MotoGP de hoje, que se baseia em detalhes, importa e muito. Então sim, Pecco, foi um erro seu, mas claro que às vezes acontece, só não pode acontecer muito, ou você vai perder o título, né? E a questão da dureza da moto, reclamada por Pecco, pode sim facilitar isso. Tá aí, comentários bem interessantes para ver como os detalhes e até a perfeição pode significar uma queda. Já pensou? O piloto de MotoGP precisa passar sempre no mesmo lugar, ali a trajetória ideal, tem aquele trilho, praticamente nesses termos, o piloto precisa passar sempre ali. Em um momento ele passou 30 centímetros fora, como a imagem mostra, e aí isso gerou essa queda. E daí, claro, ele tem um pouco de razão também, né? Se a moto não avisa esse tipo de queda, se a moto com as outras motos, os outros pilotos certamente também fizeram isso, podem ter errado também, saído fora deste trilho, digamos assim, e não caíram, né? Então, a reclamação dele é um pouco justa, né? Faça uma moto um pouco mais lenta, mas me deixem sentir o que ela tem a me apresentar. Porque a queda com roda dianteira, sempre falamos aqui, né? Muitas vezes não é culpa do piloto. A frente simplesmente vai embora quando você acha que tem aderência e não tem. Claro que às vezes a tocada mais agressiva pode causar essa queda quando a dianteira escapa,
Mas no caso aqui que o Pecco disse, né? Eu nem estava no limite, ele disse, e a roda simplesmente foi embora, né? A dianteira simplesmente foi embora. Então, é realmente bastante complicado, né, o que aconteceu com o Pecco. Vai comentando, qual é a sua opinião sobre isso? É culpa do Pecco? É culpa da moto? Foi um azar? Não deve acontecer mais, muito mais? Lembrando que o asfalto de Austin é muito ruim também, né? Cheio de irregularidades. Mas a curva 2 nem é uma curva difícil de fazer, né? Primeiro a curva fechadinha, cotovelo para a esquerda, que é a curva 1. Aí a curva 2 bem tranquila ali, sei lá quantos graus, mas enfim, muito fácil de fazer. Aí depois sim fica difícil, aquela sequência de direita e esquerda ali, né? Mas a curva 2 é muito, foi cair justamente na uma das curvas mais fáceis, digamos assim, de fazer, queda para Pecco. Então, comenta aí qual é a sua opinião com relação a tudo isso. Os fatos estão aí, você agora pode opinar. Antes de fechar aqui o vídeo, quero trazer para você a classificação do campeonato, né? Lembrando, o nosso site traz todas estas informações, né? Você pega... também a próxima corrida, né? O rodapé de qualquer notícia de esporte sobre moto no site, você vai encontrar aqui o calendário, né? MotoGP, próxima etapa daqui a 15 dias, né? Dia 29 de abril, a corrida lá em Jerez, na Espanha. Tá aqui na tela todos os horários, você pode verificar. E nesse fim de semana agora tem Mundial Superbike. Claro, estaremos ao vivo narrando tudo para você. Mundial Superbike neste final de semana, de 21 a 23 de abril. Sempre na sexta os treinos livres, no sábado tem a corrida 1 e a Superpole, e na corrida 2, e no domingo tem a corrida 2 e a Superpole Race. Eu vou narrar a princípio as 3 corridas, Superpole Race, e as corrida 1 e a corrida 2, quem sabe também os treinos livres, pode sair algum vídeo, uma live aqui no canal, então tudo depende do seu like, se você caprichar no like aí, compartilhar o nosso canal, se o canal cresce, as informações automaticamente aumentam também, né? Eu não vivo só do canal, então não posso me dedicar 100% a ele, mas se você ajudar aí, em vez de apenas sugar as informações, ajudar o canal a crescer, você vai ganhar mais informação. A Superbike, então, no sábado, a corrida 1 é às 9 da manhã, horário do Brasil, horário BR. A Superpole no sábado é às 6h10. A Superpole Race no domingo. Ou melhor, a Superpole... seria a Superpole Race, né? No caso do Superbike, às 6 da manhã. E a corrida 2 às 9 horas da manhã. Para fechar aqui o vídeo, vou trazer a classificação do campeonato. A classificação está sempre na página inicial aqui. Barbadinho, você desce aqui nas motos e vem em classificação Moto 2023. Aqui você acessa a classificação da MotoGP, então. Bezek líder, 64 pontos, com o Bagnaia em segundo, 53, né? Tá aí, o Alex Rins já subiu para terceiro, escalou o pelotão na terceira posição com essa vitória fantástica. Nos construtores, Ducati é líder, 103, Honda em segundo, olha a Honda aí, até a Honda escalou com essa vitória, né, 54. Vai comentando aí, será que a Honda renasceu das cinzas agora? A Fênix? Pois é, né? Será que a Honda não precisa mais do Marques? Será que o Marques vai para KTM? Será que o Pedro Acosta vem para Repsol? Será que o Toprak vem para Yamaha? Será que o Toprak vai para outra marca? São várias perguntas sem resposta ainda, né? Times, Money VR46 lidera, Prima Pramac Racing a segunda e a Aprilia Racing terceira. Na Moto 2, o Tony Arbolino lidera, 61, com a Costa em segundo, 54. Que pega legal na Moto 2, né? Corrida que foi narrada também aqui no canal. Fantástica. E na Moto 3, nosso Diogão Moreira vai liderando o campeonato junto com o Rolgado, Daniel Rolgado, os dois com 49 pontos. É esse ano pro Diogo Moreira, com certeza. Já se fala que a equipe MT Helmets MSI vai para a Moto 2, vai ter uma equipe da Moto 2. Tá aí o motivo, talvez, do Diogo não ter largado a equipe. Nós falamos várias vezes aqui em vários vídeos, que não sabíamos o motivo dele ter ficado, né? O ex-colega de equipe dele ganhou uma vaga na GasGas e ele ficou. Muitos disseram, teimoso, etc. Agora já começam a surgir as respostas. Talvez por isso, né? Moto 2 vai ter equipe, possivelmente, que é a própria MT Helmets MSI, e a vaga é automática do Diogo Moreira, né? Na Moto 2, quem sabe já no ano que vem. No Mundial Superbike, Álvaro Bautista lidera, 112, com Toprak em segundo, 75 pontos. Tá aí tudo pra você. A prova do Mundial Superbike é em Assen, se eu não me engano, né? Deixa eu ver aqui. A prova do Mundial Superbike. Inclusive, eu vou fazer uma corrida no game aqui também, reconhecendo a pista já. Se eu não me engano, é Assen. Vamos lá.
Assen, né? Uhum. Então, durante a semana vai ter vídeo aqui com a minha pilotagem no game. Quem gosta de game aí, o game vai sair em junho, agora foi anunciado. Não sai mais. Tava aguardando aqui para abril, mas vai sair só em junho o game 2023 da MotoGP. Então eu vou jogar mesmo com o MotoGP, que eu jogo sempre aí com a pista de Assen. Certo, amigos? Por hoje é isso. Não esquece, like, inscrição, aquela coisa toda aqui embaixo. Também compartilha os links e tudo mais. Assim o canal cresce e você ganha muito. Nosso Pix sai na tela também. Se você realmente gosta e puder e quiser, qualquer valor mesmo, hein? É bem-vindo. Você pode doar pelo e-mail ou pelo telefone ali. Os dois links para você. Também na descrição tem nosso grupo de WhatsApp, demais redes sociais. Se inscreva neles, ajude o canal a crescer. Por hoje é isso, valeu, obrigado, abraço e até mais. Não esqueça, bota proteção e acelera mundo. A emoção do esporte é o que nos move. Valeu, até mais.